Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo o diálogo, a ligação que há entre o direito e a arte e se é possível compreender melhor os fenômenos jurídicos por meio da literatura. O nosso entrevistado é o juiz Renato César Jardim, que é diretor do Fórum de Belo Horizonte. Ele também é juiz da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e diretor da revista Magis Cultura, uma publicação da Magis, a revista de arte e cultura dos magistrados mineiros. Doutor Renato, afinal de contas, é possível compreender melhor os fenômenos jurídicos por meio da arte, por meio da literatura? Sem dúvida. Na verdade, como eu falei anteriormente, tudo que agrega conhecimento é importante para o juiz, para o magistrado, porque o magistrado julga o quê? Fenômenos reais, casos concretos. Então, para elucidar esses casos, obviamente, o magistrado há que se valer desse conjunto, dessas informações que ele detém para formar o seu conhecimento. E, sem dúvida, a literatura é importante para esta finalidade. Agora, nós temos que compreender o seguinte: o direito não é arte. A arte envolve o quê? Uma manifestação humana que traz sentimentos e emoções, ao passo em que o direito é a regra, é norma. Obviamente, para analisar o direito, para fundamentar uma decisão, o juiz poderá sim se valer desses conhecimentos, né, desta influência que ele tem em razão da literatura, da arte. Quer dizer, a objetividade não anula a subjetividade. Absolutamente, não anula. Aliás, ajuda. Complementa. Né? Complementa. Né? Uhum. Eu mesmo, em algumas decisões minhas, já cheguei a citar alguns trechos de poemas. Há juízes que citam trechos da Bíblia ou citam algumas frases de músicas e assim por diante. Para citar, por exemplo, um poema que o senhor fez nessa última edição sobre a concretude de Belo Horizonte. Exatamente. O senhor está humanizando os prédios da cidade ou tudo que é concreto desmancha no ar? Exatamente, né? Nada é concreto no tempo que passa. E, na verdade, nós podemos até fazer uma comparação com o direito aí, porque o direito ele é um processo dialético. O que hoje é assim, amanhã não mais será. Por isso é que nós não podemos estar lidando unicamente com a letra fria da lei, porque se assim o fosse, o direito jamais evoluiria. E esta dialética do direito é justamente o quê? A jurisprudência que surge em razão de quê? De entendimentos que os juízes utilizam dentro desta realidade a que eu fiz menção. Porque se assim não fosse, o juiz poderia estar o quê? Aplicando o direito e deixando de fazer a justiça, ou deixando de saber interpretar aquele artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil que diz, na aplicação da lei, o juiz atenderá ao bem comum e aos fins sociais a que ela se destina. Se eu sou o juiz matemático, eu vou perguntar, como é que é isso? Como eu vou chegar no fim social? Como eu vou chegar no bem comum? Se ele só sabe aplicar artigo 200 e tanto, pena de 5, tira 1/3. Não é isso. Então, e essa influência realmente... Conhecer a realidade das pessoas, porque os processos refletem a vida das pessoas. Exatamente. Ali dentro. Doutor Renato, só mais um pequeno intervalo para a gente ouvir um pouco mais dessa surpresa que a Fernanda preparou gravando esses trechos dos trabalhos literários dos magistrados. Por favor, Fernanda. Confia no sórdido espelho, tripudia a verdade no ardil, debochado em gozo avisa, gordura no frágil quadril, paradoxal silhueta, esquálida obesidade, Dom Quixote se enxergando, Sancho Pança na insanidade. Ok, obrigada, Fernanda. Doutor Renato, gostaria agora que o senhor avaliasse para a gente essa questão, se é possível, se é recomendável o uso. O senhor falou há pouco que alguns magistrados, o senhor mesmo já recorreu a esse recurso. É possível usar poesia para dar uma sentença judicial? Isso ajuda no entendimento, na conciliação, talvez, na pacificação? Bem, possível é, tanto é que existem aí, nós temos conhecimento de sentenças que foram proferidas em verso e tudo. Notadamente no Rio Grande do Sul, né, eles têm muito esse hábito. Tem um juiz que ele formulou o voto dele totalmente inverso. Agora, eu particularmente entendo o seguinte, até que pode ser feita uma sentença inversa, porque o Código de Processo Civil, ele estabelece ali alguns requisitos para a sentença, basicamente seriam o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Mas, a meu ver,
Se você faz uma sentença em verso, aí nós voltamos naquilo que eu falei inicialmente. Nós precisamos ter uma linguagem mais simples para o cidadão comum, para que ele possa entender o que está decidido ali, para que ele possa ler e entender. Imagine-se, uma sentença em verso. O indivíduo ali, uma parte no processo, estará lendo aquilo ali, acredito que terá um pouco de dificuldade. E mais do que isso, imagine-se a seguinte situação: o réu, a parte que perdeu a demanda, e, além disso, ela vai receber uma sentença em verso. Isso pode dar ensejo que a pessoa imagine, pô, o judiciário está agindo com desdém para com a minha pessoa. Está brincando comigo. Está brincando comigo. Então, eu sou favorável, sim, à utilização de citações literárias, de citações artísticas, até partes de músicas, como eu falei, trechos bíblicos, dentro do corpo da sentença. Como meio, não como fim. Não como, exatamente, meio e não fim. Mas agora, fazer sentença em verso, de minha parte, né, eu não sou favorável a esse tipo de coisa. O senhor tem conhecimento desse movimento norte-americano que faz essa ligação, estimula essa ligação entre o direito e a literatura? Tenho conhecimento. E cai justamente nisso que eu falei anteriormente, que é esta agregação de valores para formar o quê? Para formar o conhecimento do magistrado, que deve ser um conhecimento amplo, para que ele possa efetivamente julgar a realidade, mas tendo conhecimento desta realidade. E nós podemos lembrar também a frase do Oscar Wilde, quando ele fala assim: a vida imita a arte. E muitas vezes isso acontece. E, normalmente, quando o juiz faz a citação de um trecho literário em sua sentença, ele está trazendo a arte para a realidade e se encaixa perfeitamente. E os processos estão cheios de vidas, como as pessoas são e o que elas fizeram em vida, né? Exatamente. Retratando isso. A interpretação de leis, por exemplo, doutor Renato, era uma questão pessoal, por exemplo, como é o entendimento da arte? Como eu disse, o juiz ele é escravo da lei. Agora, ele é escravo da lei, mas ele tem que interpretar a lei. Então, o juiz não pode simplesmente decidir com base na sua convicção política, com base nas suas idiosincrasias. Ele tem que fundamentar a sua decisão, né? Então, dentro desse contexto que eu entendo que deva ser utilizado este tipo de procedimento. Muito bem, vou fazer um novo intervalo, doutor Renato. No próximo bloco, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o estudo do direito e essas contribuições que outras ciências têm para complementar o estudo das ciências jurídicas. A gente volta em instantes. Amar, amor, requer coragem, valentia, alma sem laçarotes amarelados, mosaicos de fantasia.